Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos, aula de número 20. E hoje estamos começando assunto novo, vamos falar sobre MIP, Manejo Integrado de Pragas. Encerramos aí então na semana passada o módulo sobre conservação de grãos e hoje vamos entrar então nesse assunto aí que também é de extrema importância para a armazenagem de grãos, especialmente falando aí a nível de Brasil, né, onde nós temos um clima predominantemente quente e úmido, ou seja, é um prato cheio, como a gente diz aí, né, para a gente ter problemas durante a armazenagem, então com o surgimento aí, a proliferação, infestação de insetos, fungos, ácaros e outros agentes aí que nos trazem prejuízos, né, na armazenagem de grãos. Vamos lá então para o conteúdo dessa aula, pessoal. Se, por um lado, nós temos então um clima excelente para a produção de grãos, né, um clima excelente para a lavoura, né, ou seja, a planta em si, para o seu desenvolvimento, né, o calor e umidade é interessante, então nós temos um clima muito bom, né, para a produção de grãos no Brasil. Por outro lado, quando falamos em armazenagem de grãos, esse mesmo clima ele se torna um vilão, né? Então a gente já vem falando sobre essa questão temperatura, umidade relativa durante o módulo anterior, onde falamos sobre a questão da conservação de grãos e obviamente temperatura e umidade estão também ligadas diretamente às questões de pragas que atacam os grãos armazenados, né? Então fatores de temperatura e umidade relativa são aí muito importantes, né, para o desenvolvimento e proliferação de pragas ou não, né? Uma vez que a gente tenha capacidade ou condições técnicas, físicas de a gente fazer um controle adequado das condições de temperatura e umidade relativa intersticial, ou intergranular, né, a gente consegue já minimizar muitos, né, dos problemas que a gente pode vir a ter na massa de grãos devido a proliferação, ao desenvolvimento, né, de fungos ou de insetos aí que atacam os grãos armazenados. Mas como essa ainda não é a grande realidade na maioria das regiões brasileiras produtoras de grãos, né, então geralmente acaba se tendo a necessidade de se recorrer a metodologias de controle, né? Então a gente tem os meios, as formas aí de buscar combater, controlar, né? Monitorar também, né, o surgimento, a infestação por alguma praga na massa de grãos e a gente buscar tomar ações e medidas, sejam elas preventivas, sejam corretivas, de tratamento, né, da massa de grãos, de tratamento dos grãos, de tratamento das estruturas, enfim, né, para que a gente venha minimizar ao máximo, né, os impactos aí causados então, né, pelos insetos, pelos fungos, né, que também geram aí as micotoxinas, ou em casos aí de armazenagem, de repente em armazéns de sacaria. Hoje não é bem o nosso caso, né? Sacaria se trabalha mais na parte de semente, mas a armazenagem de grãos para a indústria, geralmente nós temos o granel em silos, mas porém armazéns, né, armazéns horizontais têm essa vulnerabilidade também, o ataque por roedores, né, ou até pássaros também temos algum problema nesse sentido, né? Então, para que a gente consiga contornar esses problemas, a gente consiga controlar, né, os ataques de pragas e, na medida do possível, mitigar isso, né, eliminar os problemas, nós obviamente precisamos aí de metodologias e de programas de controle que sejam aí muito bem estruturados e seguidos aí à risca nas unidades de armazenagem de grãos. Nós podemos encontrar aí então também alguns levantamentos, alguns números, alguns dados, embora sejam conflitantes entre si, e ora é Chico, ora é Francisco, né? A gente não tem aí algo muito exato, né, acerca dos impactos causados para a economia, né, para a atividade da armazenagem de grãos em si, né, devido à ação de insetos, de fungos, aí, os micro-organismos, né, ácaros, né, as micotoxinas, né, os impactos financeiros que elas nos trazem, que elas provocam aí, acabam gerando, né, e prejuízos no setor da armazenagem de grãos.
Mas existem alguns números, né, embora sejam um tanto divergentes entre si, alguns falam em 10%, outros falam em 15%, né, o montante total de perdas causados, né, por insetos, por fungos, aí, pelas pragas que atacam, né, os grãos armazenados. Eu particularmente acho 15%, 10% já considero uma quantidade, um valor bastante alto. Não saberia dizer hoje, não consegui encontrar fontes que apresentassem valores de uma forma um pouco mais homogênea, vamos dizer assim, que concordassem entre si em relação a esses índices, esses valores de perdas. Particularmente considero 15% um valor bastante alto, bastante significativo. Não sei se no nosso agro brasileiro chegamos a esse percentual, chegamos a esse valor, mas caso chegamos a isso, é um número bastante alto e obviamente consome aí muito recurso, né, tanto físico de grão que deixa de ser utilizado na indústria, deixa de ser processado, que é desperdiçado, simplesmente precisa ser jogado fora, vamos dizer assim, entre aspas, porque não vai servir para uso na indústria, para fabricação de ração ou extração de óleo, ou qualquer outro processo, é um grão que precisa ser descartado. Então, se a gente pensar aí 10%, 15%, é um volume gigantesco de grão, né? A gente falou nas aulas lá no começo, né, sobre as perdas que ocorrem na armazenagem de grãos a nível de Brasil. Se a gente converter o volume de grãos perdido dentro dos silos e converter isso para a lavoura, a extensão territorial que nós temos, convertendo isso em lavoura, né, do que é plantado e que simplesmente é desperdiçado na armazenagem de grãos. Mas, indiferente se são 10%, se são 15%, se são 7%, se são 8%, se são 5%, o foco nosso aqui é a gente sempre ter muito claro o seguinte: nós precisamos minimizar esses impactos, essas perdas ao máximo possível, nós precisamos, na medida do possível, eliminar essas perdas, né? Nós precisamos eliminar perdas com presença de por ação de insetos, fungos, micotoxinas, enfim. Por quê? Porque está nos trazendo prejuízo, né? É grão que foi plantado, é investimento que foi feito lá na lavoura, em tecnologia, em defensivo agrícola, em insumo, em semente de qualidade, e que está simplesmente sendo, entre aspas, queimado. Ele deixa um dinheiro que foi consumido, é um grão que deixa de circular, é um grão que não vai para a indústria, que não é processado, que não se torna matéria-prima, que não se torna alimento, que não vira óleo, que não vai para a indústria, né? Ou seja, é um dinheiro que foi simplesmente queimado. Então está aí a nossa grande responsabilidade, né, de a gente olhar para isso com atenção e buscar estabelecer programas e metodologias de controle para nós eliminarmos, né, ao máximo essas perdas provocadas aí, então, né, pelos agentes aí, os vilões da armazenagem, os fungos, insetos, né, as pragas aí que nos trazem prejuízos na armazenagem de grãos. Obviamente, falando de clima brasileiro, como a gente já falou, né, a gente tem um clima predominantemente quente e úmido. É muito difícil a gente conseguir um controle 100%, né? A gente dizer, olha, na minha unidade de armazenagem eu tive zero problemas, tive zero perdas, né? Essa é uma realidade de muitas poucas regiões, de muitas poucas unidades de armazenagem no Brasil. Então, para que a gente consiga atingir algo nesse sentido, a gente precisa ter um controle muito intenso, muito rígido, a gente precisa estar muito atento e, de preferência, trabalhar de forma preventiva, né? Sempre, como diz o velho ditado, né, prevenir é melhor do que remediar, né? A gente prevenir uma situação sempre vai nos gerar custos bem menores do que a gente corrigir, né? A gente tomar medidas curativas, né, corretivas, a gente obviamente ali já teve perda, já perdeu, a gente está fazendo algo ali para, entre aspas, apagar incêndio e não perder mais ainda. Então, quando a gente trabalha de forma curativa, nós já estamos perdendo, nós já estamos no prejuízo. Então é sempre melhor a gente trabalhar de forma preventiva, a gente cuidar das estruturas, cuidar da unidade armazenadora, a gente trabalhar de forma a evitar o problema, não permitir que ele surja. E aí surge, obviamente, uma série de ferramentas para que a gente consiga atingir esses objetivos, né? E é sobre isso que nós vamos abordar aqui, então, ao longo dessas aulas, onde vamos estar falando sobre o MIP. Então, nós vamos falar sobre metodologias, vamos falar sobre as ferramentas que nós temos disponíveis em cada um dos métodos aí que a gente pode adotar no MIP, então. Então, falando, né, do MIP, nós temos aí basicamente 4 métodos, quatro metodologias, 4 ferramentas aí, né,
que nós podemos aplicar num programa de manejo integrado de pragas. Dá uma olhadinha aí na tela, nós fizemos uma tabela e você vai olhando essa tabela e nós vamos comentando sobre ela. Dá uma olhadinha aí. Olha só, então nós podemos ter aí, se a gente for adotar então, implantar um programa de manejo integrado de pragas, né, nós temos algumas ferramentas, algumas metodologias que nós podemos utilizar. Dentre elas, eu diria assim, a mais eficiente, a mais utilizada e onde nós devemos concentrar realmente bastante esforço, seriam aí as práticas coadjuvantes de controle, né? E elas estão ligadas ao quê? A primeira coisa, a limpeza da unidade armazenadora, né? A gente tem um bom programa de higiene, o 5S, né? De repente você já ouviu falar, de repente a tua empresa trabalha com o 5S, né? Que é aquele programa de limpeza, organização, eliminação de coisas que não são importantes para o processo, né? Organização do ambiente. Então é muito importante um programa simples para ser implementado em qualquer empresa, né, que permite a organização do ambiente, né, a gente ter um ambiente mais limpo, mais organizado, mais adequado para a gente desenvolver a nossa atividade, né, profissional. E obviamente o 5S ele também vai acabar servindo aí dentro do contexto da armazenagem de grãos. Então falando aqui, né, de limpeza aí dentro do programa aí das práticas coadjuvantes, né, de controle, o 5S aí é um programa bacana, de repente você implementar na sua unidade de armazenagem, né? Chegamos aí já começando com uma dica, né? Outras formas que a gente tem de controle aí, então, por exemplo, com calor, a gente aquecer os equipamentos até determinada temperatura que se torna letal, né, para a maioria dos insetos, né? Então, as estruturas elas são aquecidas até determinado ponto por um certo período de tempo. Isso acaba eliminando, né, praticamente todos os insetos vivos que tenham nas estruturas. Isso é uma técnica aí aplicada aí em equipamentos de limpeza, os transportadores, enfim, também são formas, né, barreiras que a gente pode desenvolver na unidade para impedir a entrada, por exemplo, de roedores, pássaros, né, nas estruturas de armazenagem, né, nos silos, nos armazéns. O processo de secagem em si, muito importante a gente secar o grão, um teor de umidade adequado, né, para uma boa conservação, o resfriamento, né, a gente conseguir, de repente, se a gente tem acesso a essa tecnologia para resfriarmos o grão, né, até temperaturas que inviabilizem, né, o desenvolvimento, a proliferação de pragas. Nós podemos ver ali também o armazenamento hermético. Hoje a gente tem aí a tecnologia muito utilizada aí de forma emergencial, né, inclusive no campo, até na lavoura, né, os silos bolsa, né, que nos permitem uma situação de hermeticidade, né, e também é uma forma de a gente conseguir evitar problemas aí de desenvolvimento de insetos, de fungos, de pragas. Nós temos a atmosfera controlada, onde nós fizemos aí a emissão ou inserimos gases na massa de grãos, né, mudamos a estrutura de clima, de ar, característica de ar dentro da massa de grãos. Nós temos aí outras tecnologias de radiação. E aí também nós podemos ir ali para o controle legal, né, que basicamente são aí as normativas, né, do nosso Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Nós temos a fiscalização que ocorre por meio dessas normativas, aí entra também o trabalho dos classificadores. Então o controle legal está mais ou menos envolvido nessa área aí. Depois nós temos o controle biológico, né, que ocorre por meio da utilização de parasitas, de predadores, patogênicos, né, alguns agentes, ou insetos, né, de repente que são predadores de insetos praga, né, o que causam algum problema aí que desequilibre, né, a ação do inseto praga. Esse é um controle um pouco mais difícil, né, também os insetos estéreis aí já envolve genética, então esse é uma das ferramentas, um dos métodos de controle hoje muito pouco utilizado, né, pela sua dificuldade de implementação também. E por último, o controle químico, né, que é o tratamento das instalações de modo preventivo ou de modo curativo por meio de uso de agentes químicos, né. Um dos muito utilizados aí, por exemplo, hoje nós vamos falar também sobre a questão da fosfina. Nós temos outras ferramentas ali também, né, as ferromonas, atrativos alimentares, reguladores de crescimento, terra de diatomáceas, né, mas os mais utilizados ali, né, no controle convencional, são os agentes, os produtos químicos, né, como por exemplo a fosfina, que hoje é amplamente utilizada.
Então essas são basicamente aí as 4 maneiras, as 4 ferramentas, né, que a gente tem aí, os 4 métodos, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, né, para implementarmos então um programa de MIP, né, de manejo integrado de pragas. Agora vale lembrar o seguinte: para que eu tenha a implementação de um sistema, de um controle de MIP, né, o manejo integrado de pragas, é muito importante que eu faça uso de pelo menos 2 metodologias, né? Pelo menos 2. Hoje, né, na grande maioria das situações, se mostra assim ser muito promissor, né, e bem eficiente a gente termos nas unidades armazenadoras adotadas pelo menos 3 dessas metodologias, né? Que seria então o controle químico, né, que seria aí as metodologias de controle preventivo ou curativo através do uso de agentes de produtos químicos, né, para a gente fazer então as atividades como, por exemplo, o expurgo ou o tratamento do grão de forma preventiva no momento do carregamento do silo, por exemplo, ou o tratamento também das estruturas, né? Então nós temos o controle químico, nós temos também o controle legal, que seria então aí a obediência, né, às normativas vigentes, né, as normativas, por exemplo, do mapa, e aí entra também a questão do trabalho dos classificadores de grãos, né, que está muito ligado a isso aí, né, então a fiscalização disso, obviamente. Então hoje nós temos, né, a obrigação, vamos dizer assim, de armazenar grãos livres de insetos. Nós temos que fornecer esse grão quando esse grão sai da unidade armazenadora e vai em direção à indústria, vai para o seu processamento. Esse grão precisa estar limpo, isento da presença de insetos, de fungos. Então existe aí uma fiscalização, existe aí um controle, existem normativas, existe regulamentação para isso. Então esse também é um dos meios que a gente precisa levar em conta. Então o controle químico, né, que são as atividades que a gente faz na unidade armazenadora por meio do uso de produtos químicos, né, para fazer o controle sobre as pragas. O controle legal, que seria então a parte da legislação e a fiscalização, e as práticas de controles aí coadjuvantes, né, que seriam então a questão da sanitização, né, da limpeza das estruturas, processo de resfriamento, de aeração, todas essas metodologias que envolvem meios físicos e mecânicos que estão à disposição, né, na unidade de armazenagem. Então, hoje, o programa do MIP, basicamente, quando ele é implantado, ele fica aí dentro desses três grupos, desses 3 métodos de controle. Então, controle com as práticas coadjuvantes, o controle químico e o controle legal. O controle biológico, né, pela sua dificuldade que se tem e também por não ser um programa, vamos dizer assim, que apresente resultados rápidos, né, como geralmente a gente tem demanda, né, na nossa condição, na nossa realidade de armazenagem, ele acaba não sendo adotado de maneira muito abrangente. Então, geralmente hoje, olhando a nível de Brasil, nosso contexto de armazenagem de grãos, as práticas aí que melhor se adaptam, que apresentam os melhores resultados, né, são essas 3 aí que a gente falou agora, né? Então, as práticas coadjuvantes de controle, né, os meios físicos e mecânicos que a gente tem para fazer esses controles. Então, o controle legal, né, que seria a legislação, né, a fiscalização, o controle, e os controles químicos por meio do uso de produtos químicos para a gente fazer então os expurgos, por exemplo, ou esses controles preventivos ou curativos, visando então eliminar a presença de insetos, aí, fungos e tudo mais, as pragas da armazenagem de grãos. Ok, pessoal? Ao longo então das próximas aulas nós vamos estar abordando então esses métodos, né, especialmente esses 3 que nós abordamos aqui, então, né, o controle químico, controle legal e as práticas coadjuvantes. Nós vamos estar falando, dando mais ênfase para esses 3 métodos. Vamos estar falando também sobre as ferramentas que cada um nos permite utilizar. Vamos estar falando sobre as tecnologias, vamos estar falando sobre cada um deles, vamos dar uma pequena ênfase, né? Obviamente, a gente for debater esse assunto à exaustão, nós vamos ficar aqui o resto do ano falando sobre MIP, né? Dá para escrever um livro sobre esse assunto, vários livros, né?
mas a gente vai aqui trazer esses temas de uma forma um pouco resumida para pelo menos a gente conseguir passar aqui uma noção básica, né, sobre o que envolve então, né, a implantação de um programa de manejo integrado de pragas, né, e as ferramentas que nós temos disponíveis, os recursos que nós temos ao nosso alcance para que esse programa então venha encontrar eficiência, né? Então, nas próximas aulas vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles, vamos estar falando também sobre os insetos, ácaros, fungos, as suas condições ideais de desenvolvimento, né? Isso está muito ligado à questão da temperatura e umidade relativa, né? Então, cada tipo de fungo, de inseto, ele encontra ali uma faixa ideal para o seu desenvolvimento, para a sua proliferação, para a sua atividade. Nós vamos também trazer esse conteúdo, vamos apresentar aqui e espero que seja um módulo bem bacana, seja interessante, seja bem proveitoso, tá? E desde já eu quero aproveitar aqui também, tá? E fazer uma recomendação aqui de leitura, tá? A gente não ganha nada com isso, mas vamos falar desse livro aqui, ó. Se você quiser adquirir também esse livro aqui, de repente até na próxima aula aí talvez você já pode estar com ele na mão. É um livro excelente sobre esse assunto, tá, pessoal? Esse livro aqui, então, ele é editado, produzido pela editora Grãos Brasil, Manejo Integrado de Pragas, Pós-Colheita, Grãos, Sementes e Rações. É um livro muito bom, um livro bem voltado à prática operacional, tá? É um livro bem prático mesmo, é um livro para quem está aí na operação, no dia a dia, na unidade armazenadora, tá? E para você ficar esperto aí também nesse tema, aí no assunto do MIP, é uma leitura que eu recomendo, tá? Se você conseguir adquirir esse livro, entre em contato lá com a editora, com a Grãos Brasil, né? Liga para eles, fala com eles, de repente se você conseguir ter esse livro aí na tua mão aí também como uma fonte de pesquisa, é um livraço, tá? Vale muito a pena você ter esse livro, tá? Então é um comercial que eu faço aqui, né, na nossa aula aqui, porque é uma literatura que vale muito a pena você ter na mão e nós vamos também, muito daquilo que nós vamos abordar aqui, que nós vamos tratar ao longo das aulas, também vem desse livro, tem sua fonte nesse material, ok, pessoal? Meu abraço a todos vocês então e espero vocês na nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau!